Os tópicos principais que serão abordados nesta apresentação é a contextualização das densidades, as definições matemáticas e a aplicação física. Inicialmente, nós vamos discutir o porquê do uso das densidades de carga. Nós podemos considerar que, na natureza, as cargas elétricas só existem quando estão associadas a partículas. Então, nós podemos concluir que esse sistema ele é inicialmente não homogêneo, o sistema natural, pois parte do espaço está livre de cargas. Com essa informação em mente, o cálculo dos campos elétricos serão realizados a partir do somatório dos efeitos de todas as cargas presentes no dado sistema. Porém, esse seria um exercício que exigiria um conhecimento prévio das posições e das quantidades de carga de cada partícula carregada que compõe esse dado sistema. Mas esse seria um exercício muito complicado, a começar por saber exatamente as posições das partículas em que compõe o sistema. Uma maneira de simplificar essa questão é utilizando a densidade de cargas, que expressa a quantidade de carga elétrica por unidade de comprimento, no caso da distribuição linear, e por unidade de área, no caso da distribuição superficial de cargas. Assim, a distribuição contínua de cargas, representada pela densidade média, é aplicada para um determinado campo elétrico, onde suas linhas de força são paralelas e igualmente espaçadas, gerando então um vetor campo elétrico, representado aqui em nossos estudos pela letra E, onde todos os possíveis pontos possuem a mesma intensidade, direção e sentido. Daí temos a justificativa para a homogeneidade do campo. Para garantirmos um campo elétrico uniforme, utilizamos-nos de duas placas condutoras planas e iguais, colocadas paralelamente. Então, carregamos de cargas iguais em intensidade, porém de sinais opostos. Para confirmar a funcionalidade do campo, podemos aplicar uma carga de prova e observar seu desvio em direção à placa carregada de sinal oposto. No caso da carga de prova positiva, o desvio será para a placa negativa. Uma analogia que pode ser feita com relação à densidade de cargas é a utilização da densidade mássica, que é representada pela letra ρ e também nos diz sobre uma dada quantidade de massa por um dado espaço específico. Assim, ela também pode ser chamada de massa específica e possui unidade de medida de quilograma por metro cúbico no Sistema Internacional de Medida. Assim, quando temos uma grande quantidade de matéria distribuída em um sistema, a utilização do conceito de densidade média é pertinente, uma vez que é possível calcular a quantidade de matéria em um certo volume do sistema. Do contrário, em um sistema com uma quantidade pequena de matéria distribuída de forma não homogênea, as aproximações médias não podem ser utilizadas, pois não traria uma aproximação real da densidade do sistema. Agora nós vamos ver algumas definições matemáticas sobre o conceito de densidade de cargas. A densidade linear é representada pela letra lambda e é o quociente da carga elétrica pelo comprimento do corpo. Este corpo pode ser um fio, uma borda ou um anel. A unidade de medida é coulomb por metro no Sistema Internacional. A densidade superficial é representada pela letra sigma e é o quociente da carga elétrica pela área de superfície do corpo. A unidade de medida é coulomb por metro quadrado no Sistema Internacional de Medidas. E pode-se observar que para cargas negativas, a densidade superficial média também assume o sinal negativo, uma vez que a área é sempre positiva. O termo médio em densidade superficial média de cargas é empregado porque pode ocorrer de as cargas não se distribuírem de forma homogênea por toda a superfície de um corpo, sendo possível constatar que o módulo da densidade citada é inversamente proporcional ao raio da curvatura do corpo. Isso também pode ser comprovado quando nós observamos objetos pontiagudos eletrizados. Nós podemos calcular que na extremidade pontiaguda desses objetos há uma maior concentração de cargas. Considerando a lei de Gauss, observamos que essa relaciona o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, uma superfície gaussiana, com cargas elétricas presentes no volume limitado por essa superfície. Assim, a fórmula matemática para a lei de Gauss é representada pelo fluxo do campo, que é igual à integral de superfície fechada do produto escalar do campo elétrico pela área.
Como o vetor campo elétrico e a área são radiais, o produto escalar acaba por tornar-se um produto dos módulos. Como o módulo do campo é constante, então nós podemos retirá-lo da integral, ficando então com a lei de Gauss especificada em fluxo é igual ao módulo do campo multiplicado pela integral superficial fechada da área. Portanto, a lei de Gauss é obtida no contexto de um corpo esférico, onde o fluxo é o quociente da carga dada por epsilon zero. Considerando agora o fluxo em uma superfície qualquer, podemos observar que o fluxo através dessa superfície é igual ao fluxo através da superfície esférica. Assim, considerando uma linha de carga infinita, sabemos que há simetria cilíndrica, já que todos os pontos a uma distância r da linha são equivalentes. Assim, podemos aplicar a lei de Gauss desse corpo de fios infinitos como sendo o quociente entre a densidade linear pela área multiplicado por epsilon zero. Vale lembrar que nas tampas não há o fluxo, pois o campo elétrico é paralelo à superfície. Quando há produto escalar de superfícies paralelas, ele é igual a zero. E, de forma análoga, nós podemos observar a codependência de planos condutores ou isolantes à sua densidade superficial de cargas através da utilização da lei de Gauss.